Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Só alegria, galera. Chegado. Isso aí. Meus amigos, seguinte, então nas aulas anteriores nós trabalhamos a parte dos sistemas métricos, o sistema métrico e o sistema inglês. Então, duas unidades muito utilizadas aí no chão de fábrica e nas indústrias. E também trabalhamos um instrumento muito utilizado aí que vai ser o carro-chefe, que vocês vão estar manipulando tanto nos encontros presenciais quanto no dia a dia aí quando vocês ingressarem na indústria, né? Nossa área de atuação eletromecânica. Foi o paquímetro, né, no sistema métrico. Então, só para recapitular aqui, pessoal, vocês se recordam como que era coletada a dimensão? Nós vamos ter a escala fixa aqui, a nossa escala graduada fixa, e aqui nossa escala móvel, que é o nônio. Você se recorda como que era, qual que é a resolução desse instrumento? Qual que é a Sim. menor? Como que é? Esse aí é de meio e meio, né, professor? 0, daí 5, 0,5, 1, 1,5, 2, isso? Não é 0,5, é 0,05, é 5 centésimos. Isso. 0,5 seria 5 décimos, seria meio milímetro. Então aqui é 20 divisões, nós temos o nônio, né? 1 milímetro, a menor unidade aqui da escala fixa, que é 1 milímetro, é de 1 em 1, dividido pelo número de divisões que tem o nônio. Então, cada divisão do nônio equivale a 0,05, ou seja, 5 centésimos de milímetro. Mas nós temos uma regrinha, sempre nós temos que tomar a medida no instrumento, sempre o que nós temos antes aqui para trás do zero do nônio, que são os inteiros de milímetros. Então, nesse caso aqui, seria quantos inteiros de milímetros que nós temos antes do zero do nônio? 2. 2 milímetros, exatamente. Nós temos 2 milímetros, só que o zero do nônio não está mais coincidindo com o 2 milímetros, ele passou um pouco. Então, esse pouquinho aqui é a distância desse 1 milímetro dividido em 20 partes. Então, teve uma parcela aqui que avançou, que é de quantos centésimos? 20 centésimos? 20 centésimos, exatamente. Ó, 5, 10, 15, 20 centésimos. Então, nós temos 2 milímetros e 20 centésimos. 2,20. Então, é assim que nós vamos tomar as medidas nesse instrumento aí, que é o paquímetro, no sistema métrico. Então, é isso aí que vocês vão utilizar muito lá na parte de usinagem, na parte de manutenção. Vocês vão medir brocas, vão medir ferramentas, vão medir a peça que vocês estarão construindo. Então, é através desse instrumento, o paquímetro no sistema métrico. Então, essa medida seria 3,15, ou seja, 3 milímetros aqui na escala fixa, 3 milímetros inteiros, vírgula 5, 10, 15 centésimos no nosso nônio. Então, 3,15. Quem que era o nosso amigo lá? Deixa eu ver, o Henrique. Não, era o Henrique. Barbaridade. Acho que era o Vinícius, professor, O que não Vinícius, entendeu muito exatamente. O bem. Vinícius estava com uma certa dificuldade, né? Eu queria ver com ele como é que estava. Como é que ficou a situação. Só que não está na aula no momento. Ele que não estava conseguindo compreender, né, pessoal? Então, até queria ver com ele Isso. que ter essa retomada. O Rudinei teve que sair antecipado, né, Rudinei, na semana passada. Isso. Mas você compreendeu aqui essa leitura, Rudinei? Sim, um pouco eu peguei a Tá, tela que então tô assistindo. vamos dar uma retomada aí. Deixa eu ver. Qual que seria a leitura, digamos, nessa situação aqui, Rudinei? Você conseguiria me dizer? É 1, é de 5 em 5 a parte de baixo, né? Isso.
75? 1,75? Exatamente, é isso aí mesmo. Não tem erro, não tem segredo, pessoal. É apenas uma divisão aqui do nônio que vai coincidir com a escala fixa. Então, no nosso caso aqui, no nosso instrumento, foi essa divisão aqui. Essa aqui que coincidiu. Então, é 1 milímetro inteiro. Assim, passou daqui, ó. Estava 0/0 aqui. Estava coincidente a linha do zero do nônio com o zero da escala fixa. Então, avançou 1 milímetro inteiro e mais 75 centésimos. Tá? Ele sempre vai coincidir com alguma? Com algum Como? centésimo? Ele sempre vai coincidir com algum? Sempre um desses traços, desses 20 traços que vão coincidir com algum traço da escala fixa. Uhum. 1,75. Nesse caso aqui, Marlon, qual que seria a medida, meu amigo? Eu? Isso. 3 milímetros e 35. Opa, já ia zerar se eu fosse fazer uma avaliação. Não é 3 milímetros? Não. 4 milímetros? 4, cara. Exatamente. Olha aqui, 35. ó. Tem os meios de milímetros aqui, os meios de centímetro, na verdade. De 5 em 5 tem uma altura específica. Então, se o zero não passou do meio, que tem essa altura maior aqui, então ele está no 4, na casa do 4. Só que aqui o instrumento está omitindo o primeiro traço. Tá? E mesmo aqui, ó, aqui seria 0, 0 lá, 1, 2, 3, 4 milímetros. 4,35. Isso aí. O senhor Henrique. É 50 milímetros e 15 centésima? 50 milímetros, cara. Ah, não, Sério? 60. Não, 50 e 59. Não, Não? não, não. Ixi, tá longe. Tá longe, tá muito fora Ah, essa medida. verdade. Verdade. Desculpa. 64 milímetros e 15 centésimos. Também não é, Henrique. Não é? Não. Barbaridade, bicho. Você tá no caminho, só que você tá se equivocando na primeira coleta, que é os inteiros de milímetros. Mas aquele risquinho ali não pertence pro 6? Não é o risquinho do 65? Não. Você tem que tomar sempre o zero do nônio, cara, como referência. Tá vendo o zero do nônio, onde é que ele tá? Sei. Consegue? 67, então? Exatamente, Jó. Ah, eu tava pegando a ponta da régua lá no É o começo. zero do nono. Isso que tem que ficar claro. É Ah, o zero do verdade. nono. Traço do zero do nono. Isso aqui faz parte do instrumento. É um traço aqui só Aham. para uma característica técnica do instrumento. É a aresta, digamos, do instrumento. Isso aqui não é referência. A referência é o zero do nono. Sim. Então seria 67,15, exatamente. Então tem que Ah, prestar atenção então. nessa situação. Até no instrumento físico, pessoal, no instrumento real. Tem muitos alunos que tiram a leitura tomando a referência à aresta aqui do paquímetro. Não, é o zero do nono, que é o traço do zero, que é a referência para os inteiros de milímetros. Então vai lá, de novo, Henrique. Vamos tirar a prova real se você compreendeu. Manda bala. 60,50 centésima. Exatamente, isso aí, cara. Isso aí. 60,50. Olha só. O Andrei. Manda bala aí, Andrei. 75,35. Mas, homem do céu, esse Andrei é fera, mano. Isso aí, Andrei. 75,35. O Maicon. 11,60 milímetros.
Ô, Michael. Não, opa, não, mentira. É 101. Não, Michael. Desculpa que eu tô perdido, então. É o 0 do nono sempre, Michael. A mesma tá, situação. foi mal, eu me confundi que é um meio ali, eu tava confundido com 10, é 106,60. Exatamente, 106,60. É isso aí, cara. É que esse instrumento aqui, não tem instrumento no Mitutoyo, é de 100, 110, 120, tem mais um zero aqui, pessoal. Mas tem outros instrumentos da Digimes, da Wonder, outras marcas que são dessa forma. Mas aqui seria 11 centímetros, é 110 milímetros, tá? Então aqui no 10 seria 100 milímetros que nós temos. 105, 106 milímetros, 60. Isso aí. Mas acredito que aqui vocês pegaram, pessoal. Vocês estão se equivocando ali na parte de interpretação inicial, mas é porque esse instrumento está faltando uma parcela, né? Está omitindo a parte, digamos, inicial lá, né? Que parte do zero. Vocês não estão vendo o paquímetro como um todo, então isso aí acaba dificultando um pouco, tá? Mas isso aqui é só um simulador. Não sei se vocês fizeram o download. Eu postei lá todos esses simuladores aqui do sistema métrico para vocês treinarem. Eu não sei se vocês conseguiram fazer o download e trabalhando um pouco essa parte de leitura do sistema métrico. Mas no instrumento físico vocês vão ver tudo bem certinho, então vai facilitar muito. E hoje é dia 4, galera. Espero que hoje já, deixa eu ver aqui, essa semana, na verdade, nosso coordenador da educação já deu uma posição se semana que vem retorna os encontros presenciais ou não, né? Então vamos ficar no aguardo aí, mas qualquer notícia eu estarei comunicando, nós comunicaremos vocês no grupo, tá? Então aqui, 20 milímetros, 95. Então falta 5 centésimos. Então se esses 5 centésimos deslocasse mais um pouquinho para frente, ia coincidir o 10 e o 0. Então nós teríamos 21 milímetros. Então é 20,95. Beleza, esse aqui é o mais usual que eu falei para vocês. Nós vamos trabalhar bastante com um instrumento com a resolução de 5 centésimos de milímetros. Porém, é existente outros instrumentos com uma resolução maior. Então, nós temos esse cara aqui que é a resolução de 2 centésimos de milímetros. Por quê? Porque tem 50 divisões e não mais 20 divisões, pessoal. Então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 divisões. Então, cada tracinho aqui do nosso nono vai valer 2 centésimos, porque a menor unidade da escala fixa, que é 1 milímetro aqui, foi fracionada em 50 divisões, foi dividida em 50 divisões. Então, nós vamos ter uma resolução de 2 centésimos de milímetro. Então, olha só, é de 2 em 2. Qual que é mais preciso? Obviamente que é esse aqui, porque o outro é de 5 em 5. E esse cara aqui é de 2 em 2. Então, nós conseguimos coletar medidas menores. Tá? Então, nós analisando um instrumento de resolução de 5 centésimos com esse de 2 centésimos, nós temos um ganho de 3 centésimos por leitura. Então, é de 5 em 5, isso aqui é de 2 em 2. Então, 2 para 5, nós temos 3 centésimos de diferença. Então, nessa condição aqui, pessoal, a mesma situação, ó. Sempre tomar como base essa referência. Olha, isso aqui não serve para nada, essa aresta aqui do nosso instrumento. Então, nós temos aqui o 0 do nono. Então, nós temos que olhar o que nós temos aqui na esquerda. Então, 2 milímetros inteiros. Só que avançou mais um pouquinho. 2 milímetros é alguma coisa. Como foi fracionado 1 milímetro em 50 divisões, nós temos essa situação. Esse traço do nono aqui coincidiu com algum traço da escala fixa. Então, nós teremos 2 milímetros,60. E esse aqui, pessoal, vai lá, Mylon. Quatro milímetros e 28. 4 milímetros e 28, perfeito. Isso aí. Maicon. 3 milímetros e 76. Mas esses já são fera demais, gente. Senhor Rudinei.
O Ginei tá na escuta? Esqueci de abrir o microfone. Vai lá, manda Meu. bala. É 3,90? Opa, opa. Ó, esse aqui foi um erro também do nosso colega Vinícius na aula passada. Ele sempre achava que o 9 era esse cara aqui, debaixo do 9. Mas olha só, É 92. 92. Isso. Sabemos que esse traço maior aqui que são os, digamos, de 10 em 10. São 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. São os maiores aqui. Então, 92. 92. 3,92. Andrei, 52,96. mas esses caras, ó, eu falei, ó, vocês estão fera demais, né? Vocês aprenderam, esse aí que é o objetivo. Conseguiram captar ali a ideia do instrumento, vocês vão pegar o instrumento físico, vocês vão tirar de letra. Henrique, 57,98. olha aí, ó. Isso aí, Henrique, parabéns. Ó, aparentemente parece que coincidiu o zero, mas é um simulador, né, pessoal? Mas ela é bem mais próximo, então, esse instrumento. O de 5 em 5 é preferível na usinagem de manutenção, né, na usinagem da metal mecânica. Quando quer essas medidas menores aqui, 2 centésimos, 1 centésimo, daí nós utilizaremos um outro instrumento que vai ser um assunto no decorrer das nossas aulas aí, que é o micrômetro, tá? Mas é isso aí, pessoal. Esse aí conseguiram pegar bem tanto a resolução de 5 centésimos, que é mais usual, quanto de 2 centésimos, que também utiliza-se, mas não é tão usual quanto de 5 em 5 centésimos. Beleza. Então, nós trabalhamos também, nós temos um relógio lá também, um paquímetro de relógio, mas só para demonstração. E aqui vocês conseguiram pegar bem na aula passada. Esse de relógio. Esse de relógio é o mais fácil que eu acho, né? Então, pois, aqui nós temos essa referência aqui. Então, passou de 1, 2 milímetros. Como a resolução de 1 centésimo, cada tracinho aqui do nosso relógio equivale a 1 centésimo. Então, nós temos 100 centésimos, que 1 milímetro dividido em 100 partes. Então, aqui nós teríamos 2 milímetros, 4 centésimos, ou seja, 2,04. Aqui eu nem vou fazer autoavaliação com vocês, porque vocês acredito já entenderam bem isso aqui, né? Então, no nosso caso aqui, 1, 2, 3, 4 milímetros, olha só, não passou dos 5, então nós temos 4 inteiros de milímetros, mais essa distância desse 4 até essa referência aqui, que totaliza 74 centésimos. Tá? Então, 4 milímetros, 74 centésimos. Então, 4,74 centésimos de milímetros. Beleza? Pessoal, então hoje nós vamos iniciar uma aula bem tranquila aí. É um pouquinho mais complicado, mas acredito que vocês vão tirar de letra aí, que é a interpretação do paquímetro no sistema inglês. Tá? Agora nós vamos trabalhar com o paquímetro em polegada. Pô, professor, mas nós não vamos só utilizar milímetros? Ah, não, pessoal, vocês como técnicos, vocês têm que entender esse instrumento, tá? Esse instrumento, e aí vocês vão trabalhar com perfilados, barras, cantoneiras em polegadas, vários materiais em polegadas quando vocês ingressarem na indústria. Então, vocês têm que ter esse conhecimento desse instrumento. Então, essa parte de polegada fracionária também é muito utilizada na indústria. Até eu falei na aula passada, quando vocês forem fazer uma rosca, talvez vocês venham fazer uma rosca lá na unidade também, ou até mesmo se vocês ingressarem na indústria e trabalhar com uma máquina operatriz que seja uma rosca em polegada, vocês têm que saber quanto que é a rosca para depois vocês fazerem a conversão em milímetros. Então também essa parte de conversão nós trabalharemos aí nas futuras aulas. Então vamos nessa. Sistema métrico nós já trabalhamos, então vamos pegar aqui a polegada fracionária.
Polegada fracionária, meus jovens. Deixa eu ver, só tá faltando o Vinícius e o Arthur, né? Ó, o Vinícius ingressou aí, Vinícius. Tava trabalhando, Vinícius? Ô, professor, foi mal que eu acordei, eu trabalho à noite, aí acordei era 1h15, então fui ver a mensagem era 1h30, né? Aí eu fui escover o dente. Viu, Vinícius? Você trabalha onde, cara? Trabalho na BRF. Ah, aqui na BRF, que legal, cara. Uhum. Trabalha na produção no momento? Ou na manutenção já? Não, tava na produção. Ah, tá na produção. E os caras, será que dão Uhum. oportunidades ali, Vinícius, pra você ingressar futuramente, ir na manutenção e aprendendo? E... Pois é, professor, é questão de abrir vaga, né? De vez em quando Certo. abre vaga. Eletricista, mecânico. Ah, tem que ficar atento nas vagas Ele lá, deixa né, até um cara? muralzinho lá quando abre vaga. Tá certo. Eles dão Sim, oportunidade eu pro sempre pessoal fico interno, né? de olho lá. Vai ser uma disputa acirrada, hein? Quem é que trabalha ali mais? O Andrei? Ah, não, o Rudinei, né, Rudinei? Isso. Rudinei e Vinícius. Tem o Andrei também. O Andrei também trabalha. Ah, tá certo. O Andrei, meu Deus do céu, pessoal. Eu trabalhei com vocês lá no início, lá só na aula inaugural. Nunca mais vi vocês. Eu nem me recordo. Eu me recordo um pouco de vocês por causa do grupo. Mas tá certo, o Andrei falou que trabalhava lá também. Então, Vinícius, nós vamos trabalhar agora a polegada fracionária. Então, vamos nessa. Não sei se você pegou ali quando nós estávamos trabalhando a parte do sistema métrico, Vinícius. Uhum, peguei sim um pouquinho, professor. Beleza. Chegou a fazer os exercícios? Eu fiz, professor. Beleza, galera. Show de bola. Eu não corrigi ainda, mas estarei corrigindo depois que nós finalizar a aula de hoje. Então vamos lá. Polegada fracionária. Então, no sistema inglês, pessoal, a escala fixa do paquímetro é graduada em polegada e frações de polegada. Esses valores fracionários da polegada são complementados com o uso do nônio. Então, nós trabalhamos a parte de régua graduada no sistema inglês. Agora, nós vamos aumentar a precisão. Nós vamos trabalhar com o nônio. Então, a menor unidade lá, digamos, do intervalo de uma polegada de 16 divisões, a primeira divisão é 1/16. O intervalo de uma polegada tem 16 divisões de 1/16. Então, nós vamos dividir em 8 essa fração de polegada. Então, essa medida 1/16, nós fracionaremos em 8 partes para esse tipo de sistema. Então, aqui, pessoal, aqui nós já temos o intervalo de uma polegada aqui na escala de baixo. E aqui nós temos o nônio na parte de cima. Então, agora mudou o sistema. E geralmente os paquímetros que vocês vão se deparar, em cima é o sistema inglês, é a polegada, e embaixo é o sistema métrico, que é o milímetro. Então, olha só, pessoal, só recapitulando aqui, ó, nós temos 16 divisões, ó, 1/16, 2/16. Então, recapitulando, polegada não pode ter numerador par. Então, 2/16 tem que simplificar, dividir por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então, o segundo traço é a dimensão de 1/8. Opa, o terceiro traço tem o numerador ímpar, então permanece 3/16. Aqui seria 4/16, simplificando é 1/4. 5/16, 6/16, simplificando 3/8. 7/16, 8/16, 9/16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, olha só, uma polegada nós temos 16 divisões, onde cada divisão equivale a 1/16 de polegada. Deu uma polegada, pessoal, acima de uma polegada, mantém, ó, uma polegada em 1/16, uma polegada em 1/8, uma polegada em 3/16, o quarto traço, uma polegada e 1/4, tá? Então, olha só, nós já temos um nônio aqui. Ó, o zero da escala fixa está coincidindo com o zero do nônio. Então, olha só, quando coincide o zero com algum traço, pessoal, da escala fixa, o zero do nônio, o oitavo traço também vai coincidir, tá? Pois é 1/16 dividido em 8 divisões.
Então, se avançar aqui, nós vamos ter 1,16 dividido por 8 divisões, nós vamos ter cada divisão 1/128. Olha só. Vamos voltar aqui, eu acho que vai... Aqui. Aqui que nós temos que fazer a resolução do nônio. Para vocês entenderem melhor. Eu acho que eu mudei os slides e não ficou de acordo. Então, olha só. A unidade da escala fixa, a menor unidade da escala fixa, que é 1/16 avos de polegada, é dividida em 8 partes, que é o número de divisões do nônio. Então, aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 1/16 dividido por 8, nós vamos ter 1/16 multiplicando 1/8. Tá? Então, a menor unidade do nônio, a menor divisão do nônio vai ser 1/128. Então, 1/16 dividido por 8, aqui estava dividindo, passa a parte de fração passa multiplicando, então 1 vezes 1, 16 vezes 8, 128. Então, olha só, pessoal, cada tracinho do nônio aqui vale 1/128. Então, 1/128, 2/128, 3/128, 4/128, só que quando é numerador par, tem que fazer o quê? Simplificar. 5, 6, 7/28 e aqui 1/16, que seria 8/128. Simplificando, nós vamos ter 1/16. Então, olha só, pessoal. Esta parte aqui, essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, é o que vocês vão se deparar. Na indústria, vocês vão se deparar muito com esse tipo de situação. Porque o zero do nônio já vai coincidir certinho em algum traço da escala fixa. Então, não vai passar um pouquinho que nem no sistema métrico, mas vocês vão aprender hoje, caso passe um pouco. Então, mas sempre o zero do nônio vai coincidir com algum traço da escala fixa. Então, se o zero do nônio aqui coincidir com o primeiro traço da escala fixa, nós vamos ter aqui uma régua normal. Então, o primeiro traço é 1/16. Se o zero do nônio coincidir com o segundo traço, tá medindo uma broca lá, um perfil lá, uma chapa, o zero do nônio coincidir com o segundo traço da escala fixa. Então, você vai ter 2/16, simplificando 1/8. Se coincidir com o 10º traço, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zero coincidiu certinho em cima do 10º traço. Então, o 10º traço na escala fixa é 10/16. 10 dividido por 2, 5. 16 dividido por 2, 8. Então, nós vamos ter uma dimensão de 5/8 de polegada. Aqui é a dimensão do nônio. Então, olha só. Aqui nós temos o nônio dividido em 8 partes iguais, que foi dado um zoom, que foi ampliado. Então, a primeira divisão do nônio, que é essa aqui, nós vamos ter 1/128. A segunda, 2/128. 2 dividido por 2, 1. 128 dividido por 2, 64 de polegada. Então, logo, o segundo traço do nônio será validado como 1/64 de polegada. Terceiro traço é numerador ímpar, então 3/128. O quarto traço seria 4/128, mas simplificando, nós vamos ter a dimensão de 1/32. Então, 4 dividido por 2, 2. 128 dividido por 2, 64. 2 dividido por 2, 1. 64 dividido por 2, 32. Então, logo, 4/128 é igual a 1/32 de polegada. O quinto traço aqui, então 5/128, aqui o sexto traço 3/64, o sétimo traço 7/128. E olha só, quando o 8 coincide aqui, seria 8/128, mas nós simplificando vai ter 1/16, que é a menor unidade da escala fixa. Então, 1/16 dividido por 8 partes, nós vamos ter cada partezinha aqui do nosso nônio como 1/128 de polegada. Olha só, pessoal, como que coleta a leitura desse instrumento. É bem xarope, um pouco complicado, mas depois vocês vão pegar o jeito. Você lembra que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores aqui as possibilidades de medições? Tem 99/128 aqui na parte interna, 99/128 na parte externa, 99,128 aqui
na parte de profundidade. E aqui 99 dessa orelha até essa parte aqui, 99 128 avos para rebaixo. Então, 4 possibilidades de coleta de leituras com o instrumento, por isso que ele é conhecido como quadridimensional. Pessoal, como nós vamos coletar essa leitura? É o mesmo princípio, tá? É o mesmo princípio. Deixa eu pegar aqui uma caneta, eu acho que vai facilitar ainda mais nós trabalharmos essa parte. Legal. Tá. Então aqui nós vamos ter a pegar a caneta aqui. Olha só, pessoal. Primeira parte, como nós coletava a medida do sistema métrico, do paquímetro do sistema métrico? Era nós tínhamos que informar o que nós tínhamos antes do zero do nônio. Então aqui também é a mesma situação, pessoal. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisões antes do zero do nônio, tá? Então, se nós temos aqui na escala fixa 12 divisões, qual que seria a medida? Seria 12 16 avos. Então, 12 16. Tá? Essa aqui é a primeira medida que nós temos que pegar. Então, 12 16. Tá? Olha só, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ver qual traço, nós vamos ter que somar qual que é o traço mais. Então, a primeira informação é nós somar o que nós temos antes do zero do nônio. Agora, qual o traço do nônio aqui, que tem 8 divisões, olha só, 1 sobre 128 avos, cada divisão do nônio coincidiu com algum traço da escala fixa. Então, no nosso caso aqui foi o terceiro traço. Concorda comigo? Olha só a seta aqui. Então, esse tracinho aqui que foi o que coincidiu. Então, logo, ele é o terceiro traço que coincidiu com a escala fixa. Então, mais 3 o quê? 128 avos. Foi isso que aconteceu, tá? Pô, professor, mas ali tá com 96, 128 avos. Galera, uma regrinha. Essa regrinha aqui eu espero que seja bem clara, para vocês não ficarem sofrendo demais. Olha só, nós poderíamos pegar essa situação, olha só, pegar esse 128 e dividir pelo 16. Então, 128 dividido por 16, quanto que nós vamos ter? 128 dividido por 16 dá quanto? 8. 8, beleza. Nós vamos tomar esse 8 aqui, pessoal, como o nosso multiplicador. Então, 8 vezes 12 vai totalizar quanto? Olha só. Então, 128 dividido por 16, nós vamos ter um 8. Esse 8 multiplicado pelo numerador, nós vamos ter uma dimensão. Qual que é a medida aí que nós teríamos? 96. 96. Boa, pessoal. Então, por isso que agora vocês já pegaram aqui essa informação. Olha só. 96, 128 avos. Então, sempre nós vamos pegar essa situação. Isso aqui eu estou mostrando para vocês passo a passo, mas nós vamos pegar essa constante 8 e sempre multiplicar pelo numerador. Então, vocês vão ver que é um macetinho bem simples aí para vocês estarem coletando medida em polegada. Então, aqui nós vamos ter 8 vezes 12, 96, com o denominador 128 avos. Então, 96 sobre 128 avos, mais o terceiro traço aqui do nônio, 3
128 avos. Então, logo, 96 com mais 3, nós vamos ter 99. 128 avos. Então, nós teríamos essa dimensão aqui, ó. 99, 128 avos seria a abertura desse instrumento conforme ele está nessa posição. Tá? Então vamos nessa. Vamos dar continuidade. Olha só, primeiro passo. Olha só, um inteiro nós já temos. Agora no sistema inglês vai estar o nono em cima aqui, pessoal. Então, 1 polegada nós já temos. Então, 1 inteiro de polegada nós já temos. Nós já temos 1 polegada. 1 polegada é só isso? Não. Passou mais alguns traços. Quantos traços nós temos antes desse zero do nono? Olha só. 1, 2, 3. Então, 1 polegada e 3,16. Então, 3,16 avos na escala fixa. Mais, qual traço do nono coincidiu com o traço da escala fixa? O quinto traço. Então, 5, 128 avos. Olha só, pessoal, nós não vamos ficar, digamos, que 8 mais feio. Ficar fazendo que o 128 dividido por 16 igual a 8, vezes o numerador da escala fixa. Não, nós já vamos pegar direto aqui, ó. Não precisa nem fazer essa conta aqui que eu tô fazendo para vocês, tá? 8 vezes 13 dá quanto? 1 polegada nós já temos. Nós temos 8 vezes 3, 24. Mais, qual foi o traço do nosso nono que coincidiu com a escala fixa? Foi o quinto traço. Então, nós vamos ter 24, 128 avos mais 5, 128 avos. Que é igual a 24 mais 5, 29, 128 avos. Pô, mas só isso? Não, pessoal, nós temos esse inteiro aqui, ó. Então, nós temos 1 polegada e 29, 128 avos. Tá? 1 inteiro, 1 polegada e 29, 128 avos. Outra aqui. Olha só. Passou, agora não vou mais rabiscar aí, não vou mais poluir a nossa área de trabalho. O zero do nono aqui passou desse primeiro traço. Então, logo nós temos 1,16 antes do zero do nono. Então, na escala fixa, nós temos 1,16. Qual que foi o traço coincidente do nono? Foi o sexto traço. Então, 1,16 mais 6, 128 avos. Tá? 8 vezes 1, 8, 128 avos, mais os 6, 128 avos do nosso nono. Então, 8 com mais 6, 14, 128 avos. Dividido por 2, então, 14 dividido por 2, 7. 128 dividido por 2, 7, 64 avos seria essa dimensão. Não sei se deu para compreender um pouco, pessoal, essa parte do sistema inglês. Ele é mais xarope, mas é bem tranquilo depois quando vocês pegaram o jeito. Então, o que nós temos que levar em consideração? Sempre o 8 vai multiplicar o numerador da escala fixa. E depois nós vamos somar com qual traço do nônio que coincidiu com a escala fixa. Tá? Então, ó, 8 vezes 1, 8, com mais 6, foi o sexto traço aqui, 14. 14, 128 avos, nós vamos ter que simplificar. Se fosse 15, 128 avos, manteria essa dimensão. Como o numerador é par, nós temos que torná-lo ímpar. Então, 14, 128 avos, simplificando, nós vamos ter 7, 64 avos. Capite? Então vamos nessa, pessoal. Deixa eu pegar aqui a nossa autoavaliação.
Daradarã, daradarã. Onde é que tá? Tá aqui. Show de bola. Ó, tem esses componentes, olha que legal. Deixa eu ver aqui. Olha só, pessoal. O instrumento, o paquímetro, vai ser dessa forma. Olha só. Embaixo é o sistema métrico, que é de 10 em 10 milímetros, tal. Nós temos o nônio aqui com 20 divisões, que é o mais usual, resolução de 5 centésimos. E na escala em polegadas sempre vai estar na parte superior. Então aqui nós temos a escala em polegada e o nônio da polegada, que é o Vernier e o nônio, que são os inventores, tá? Nônio em milímetro aqui e o nônio Vernier em polegada. A trava, a orelha móvel, a orelha fixa, bico fixo, bico móvel, impulsor, haste de profundidade. Beleza? Então aqui seria o nosso instrumento, o paquímetro. Acho que não tinha mostrado para vocês isso aqui ainda. Ó, o digital. Olha que legal esse digital. Ó, a escala está em milímetros. E esse instrumento aqui, esse paquímetro digital, ele é de 1 em 1 centésimo. Olha só. 55, 85, calma aí. Deve ser. Esse aqui eu acho que é de 5 em 5. Mas eu tenho um e os que nós temos lá na unidade é de 1 em 1 centésimo. Aqui é de 5 em 5. Então achei que era de 1 em 1, mas é de 5 em 5. Convertendo para polegada milesimal, que vocês não viram ainda. E aqui a polegada fracionária. Então olha só. No próprio instrumento você já vai ter a medida em polegada fracionária, polegada milesimal e milímetro. Ó, polegada milesimal, esse cara aqui. Deixa eu pegar aqui e tentar pôr no... não é fácil, pessoal. Sem chance, pessoal. Não consigo pôr bem certinho no 1000. É 1000 milésimos que equivale a 1 polegada. Quer ver? Putz, deixa eu tentar. Ó, PUB 35 e 80. Não tem como pôr no 1 aqui, pessoal. Mas enfim. Então o instrumento digital, eu até inclusive comprei um da China, pessoal. Eu vou lá buscar para vocês. Só para vou abrir o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Olha, ele converte a polegada fracionária. Olha só, 25,05. Se fosse uma polegada, deixa eu ver se eu consigo pôr 25,40. Ó, não vai no 40, vai no 50 e no 35. Mas quase que 25,40, olha só, dá 99, 9.980 ou 998 milésimos de polegada. E aqui, ó, 127, 128 avos. Então, se fosse 128, 128, nós teríamos uma polegada, simplificando. Porque 25,40 é o intervalo de uma polegada, só que aqui eu estou colocando no sistema métrico. Tá? Então aqui o paquímetro é um sistema digital com as 3 unidades de medida: polegada milesimal, polegada fracionária e polegada e sistema métrico. Então, polegada fracionária, polegada milesimal e o sistema métrico. Milímetro, mm, é sistema métrico mais usual. In é polegada, então aqui polegada milesimal.
E aqui, polegada em fracionário. Então, polegada fracionária. Olha aqui, agora consegui. 1 polegada. Só que tá dando, olha só, 1 polegada. Aqui deveria ser 25,40. Só que é um simulador, né? Por isso que tá dando esses erros de informação. Porque aqui, 1 polegada tinha que ser convertido em milímetro 25,4. E polegada milesimal deveria ser 1000. Tá? Então, aguenta aí, pessoal. Só vou pegar meu paquímetro para que eu possa mostrar para vocês. Daí nós já vamos para a parte de autoavaliação do sistema inglês. Olha aqui, ó, pessoal. Veio na caixinha aqui o nosso instrumento. Comprei da onde? China, galera. Se eu não me recordo, faz 1 ano que eu tenho ele. Eu acho que eu paguei R$35, R$36. Então, está aqui o nosso instrumento. A trava atrás que já vem com informações para fazer roscas. Não está sendo muito visível, mas tem toda aqui a informação para saber qual que é as brocas a serem usadas tanto no sistema métrico quanto no sistema inglês, que é o Whitworth, na parte de roscas. Então, olha só, vou ligar ele aqui. Nós temos o sistema polegada milesimal. Eu vou mudar aqui para polegada fracionária. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar ali. Tá difícil de enxergar, né? Então nós temos a parte de fração de polegada. E também nós temos o sistema... Eu zerei aqui, calma aí. O sistema métrico. Olha só. Então aqui o sistema métrico, conforme eu vou abrindo, vai de 1 em 1 centésimo. 1 em 1 centésimo. Então deixa eu só pôr aqui o 24, 25,40, quero mostrar para vocês. Olha só, 25,40. Vocês estão conseguindo enxergar? Me avisem, me dê uma posição. Dá para enxergar, sim. Ó, 25,40. Eu vou converter ele aqui para polegada milesimal e polegada fracionária. Ó, polegada milesimal deu 1000.
Esse aqui também vai ser o assunto, também nós vamos trabalhar na aula, talvez hoje ou na aula que vem. E aqui, polegada fracionária. Vocês estão visualizando que é 1 polegada? Então aqui eu consigo converter com esse instrumento aqui, polegada milesimal, polegada fracionária e polegada milesimal em polegada fracionária e também no sistema métrico, que é o milímetro. Então 25,40. Aqui 1000 milésimos de polegada, que é 1 polegada também. E aqui 1 polegada normal, essa polegada fracionária. Tá? Então, olha só, pessoal. Esse aqui que vai ser um instrumento que vocês vão estar manipulando na aula que vem. Na aula que vem, não. Nos encontros presenciais. Formas de manipular. Sempre dessa forma aqui, pegar ele na haste do paquímetro. Aqui na escala. Com o dedão, vocês vão abrir e empurrar. O impulsor aqui. Olha só. Então, se eu quiser medir a espessura do meu smartphone, eu abro ele e depois aproximo até tocar. Então, ó, tocou, eu consigo. Então, 13,32 avos. Ah, eu quero saber quanto que dá em milímetros. 13,32 vai totalizar 10 milímetros,35 centésimos. Ah, eu quero saber quanto que dá em polegada milesimal. Então, 402 milésimos de polegada. Então, é esse cara aqui. Vocês não vão trabalhar com esse instrumento digital, pessoal. Vocês vão trabalhar com o mais usual, que é o de inox, aquele quadrimensional sem ser digital. Tá? Mas vocês vão conhecer esse instrumento lá quando nós tivermos os encontros presenciais, o paquímetro de relógio, como que ele é coletado a leitura. Mas vocês vão se adaptar, vão trabalhar bastante com o quadrimensional com resolução de 5 em 5 milésimos de milímetro. Olha só, essas informações aqui, até os paquímetros quadrimensional, que eu falei para vocês, tem essas informações. Então, essas informações são de suma importância para a abertura e escolha da broca para fazer roscas. Então, por isso já vem um instrumento muito utilizado na parte de metal mecânica, na parte de fabricação e confecção de peças, seja por usinagem ou criação de roscas. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá na nossa autoavaliação para o sistema inglês. Aqui o sistema digital. Os componentes já mostrei para vocês. Paquímetro polegada fracionária. Olha só, pessoal. Esse aqui é o mesmo instrumento, só que o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Percebam, ó, conforme eu estou deslocando aqui o nosso impulsor, por que totalizou 1,32 avos, pessoal? Porque coincidiu, nós não temos a menor unidade da escala fixa, que é 1,16. Então, coincidiu esse 4,128 avos. Então, simplificando 4,128 avos, nós teremos 1,32 avos de polegada. Tá? Mas o que vocês vão se deparar muito na indústria? Com esse tipo de situação aqui, ó. 3/4. Então, o zero vai coincidir certinho. Sempre o zero vai coincidir com o traço aqui do nosso instrumento. Então, ó, sempre esse zero aqui vai coincidir com esse traço da escala fixa. Os outros 7 traços, nenhum. Apenas o 8. Então, pois 1,16 dividido por 8 divisões, obviamente que aqui também o último traço deverá coincidir. Tá? Mas é aqui que vai funcionar, pessoal. Ah, eu quero saber qual que é a espessura dessa chapa. Então, olha só como é que vai ser. Vai bater lá, vocês vão... Deixa eu só aproximar aqui, ó. 2,5 polegadas. Porque o zero do none coincidiu com esse traço aqui. Com a metade aqui do intervalo do 2 até a 3 polegadas. São 2,5 polegadas. Então, essas informações vão ser informações diretas que vocês vão ter na vida real. Ah, quero saber quanto que dá um vergalhão, se está correspondendo com a medida certa conforme a compra. Vocês vão ver, bateu que é verdade, é 5/8. Tá? É 5/8 o vergalhão, então tá de acordo. Então sempre o zero do nônio vai coincidir com o traço da escala fixa.
no sistema métrico lá, o que nós trabalhamos, aprendemos? Que o zero do nono poderia coincidir com a escala fixa, mas também poderia passar um pouco. Então, esse pouco vai ser isso aqui, ó. Isso aqui que nós vamos trabalhar hoje. Ó, estão percebendo? 83, 128 avos, 85, 128 avos, 43, 64 avos, 87, 128 avos e 11, 16. Tá? Então, por que 11, 16, pessoal? Porque nós temos 11 divisões. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, que é a escala fixa aqui. O zero do nono coincidiu com a escala fixa é aquela aula que nós tivemos lá no primeiro encontro, onde nós aprendemos a ler a régua com a escala no sistema inglês e a régua também com a escala no sistema métrico. Tá? Então, vamos nessa. Olha aqui, outro instrumento de relógio com demonstração. Cada tracinho aqui do nosso relógio equivale a 1,64 avos de polegada. Então, 1,64 avos, segundo traço aqui, 2,64 avos. 2,64 avos simplificando, 2 dividido por 2, 1. 64 dividido por 2, 32. Então, logo, segundo traço aqui, nós vamos ter 1,32 avos. 3,64 avos, aqui, 1,16. Que é o primeiro traço da escala fixa, pessoal. Olha só. 0 até o primeiro tracinho. Então, esse tracinho aqui no nosso paquímetro quadridimensional foi dividido em 8 partes. Tá? Onde cada parte equivale a 1,128 avos. Então, nós temos 1,64 avos, 1,32 avos, 3,64, 1,16 avos. E assim nós vamos continuar. Então, isso aqui é o 4, aqui vai ser o 5,64 avos. 6,64 avos, 6 dividido por 2, 3, 64 dividido por 2, 32. 7,64 avos, o sétimo traço. Opa, aqui. E o oitavo traço, 8,64 avos. Simplificando o 8,64 avos, nós vamos ter 1/8. Tá? Então, aqui um instrumento com as frações 1,64 avos de polegada. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Agora ficou para nós fazer a autoavaliação. Agora que o bicho vai pegar, meus amigos. Eu vou fazer essa primeira aqui com vocês. E depois vocês vou fazer o questionário com vocês. Olha só. Levando em consideração o sistema métrico. Não muda, pessoal. Nós temos que ter que coletar os inteiros aqui, os traços da escala fixa do sistema inglês, antes do nosso zero do nônio. Então, o sistema métrico, o nônio estava embaixo e a escala estava embaixo. No sistema inglês, o nônio vai em cima e a escala em polegada vai em cima, na parte superior. Tá? E vocês vão encontrar nos paquímetros os dois instrumentos, no sistema inglês e no sistema métrico. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 divisões. Ou seja, 4,16. Você lembra que eu falei que sempre o numerador nós vamos multiplicar por 8? Então, 4 vezes 8 é quanto? Me ajudem aí. 32. 32. Beleza, perfeito. Então, nós temos 32, 128 avos aqui. Então, primeiro nós contamos, ó, 1,16, 2,16, 3,16, 4,16. 4, que é o numerador, multiplicado por 8, nós vamos ter 32. Agora, qual traço do nônio coincidiu com a escala fixa? Ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32 com mais 6, nós vamos ter 40, 128 avos, certo? Então, ó, primeiro nós vamos pegar aquela constante 8, nós vamos multiplicar pelo numerador encontrado na escala fixa. Então, 1, 2, 3, 4, 16. O 4, que é o numerador, 18, 32. Nós vamos somar agora com o traço do nônio que coincidiu com a escala fixa. Então, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
Opa, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, tá certo. 38, 128 avos. Pode ser informar essa informação ali, ou colocar essa medida final 38, 128 avos, pessoal? Acho que não, tem que simplificar aí, professor. Boa, tem que deixar ele redutível, tem que deixar ele ímpar. Então, 38 dividido por 2, nós vamos ter 19. 128 dividido por 2, nós vamos ter quanto? 64. Então, essa medida aqui que está expressa aqui é 19,64 avos. Vamos outro. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é necessário ficar contando. Eu já vi que aqui é 16 divisões da metade, é 8. Então, 8, 9, 10, 11, 11, 16. 11 vezes 8, pessoal. Quanto que é? 88, professor. 88, perfeito. Então, nós temos 88 mais... Qual traço do nono coincidiu com o traço da escala fixa? Foi o primeiro traço? Sim. Então, 88 com mais 1, 89, 128 avos. Então, 89 já é o numerador ímpar. Então, 89, 128 avos de polegada. Tá? Então, aqui é o mais difícil, pessoal. Mas não é tão difícil. Eu falei para vocês antes. Vocês vão se deparar com esse tipo de situação aqui. Né? Ó, o zero vai coincidir diretamente aqui, ó. 1,16. Muitas peças já estão certas, pessoal, são padronizadas, tá? Então vocês vão comprar peças com essas informações: 1,16, 1 oitavo, 3,16, 1 quarto, 5,16, 7 oitavos, 15,16, 1 polegada e meia, 1 polegada e 3 quartos, 1 polegada e 1 quarto, 1 polegada e 5,16. São informações diretas, pessoal, tá? Então, se vocês conseguiram compreender que o intervalo de 1 polegada de 16, 1,16 em 1,16, então não tem erro. Então, se bateu aqui, o paquímetro coincidiu nessa posição. Ah, a peça está totalizando 2 polegadas e 1,16. Quando for coletar essa informação. Não, eu tenho que comprar uma polegada, como que posso, um vergalhão ou uma barra chata de 1 polegada e meia. Não, 1 polegada e 3 quartos. Então, quando chegar essa barra chata, ou até mesmo essa informação técnica que vocês vão informar ao fornecedor, ele vai estar entregando essa característica de material. Então, essa barra chata, quando chegar, você vai conferir, vai pegar o paquímetro lá e vai saber se era se totaliza, digamos, 1 polegada e 3 quartos. Então, você vai pôr o paquímetro lá, de fato está totalizando essa barra chata 1 polegada e 3 quartos a largura por 1 quarto a espessura. Então, a espessura também está totalizando 1 quarto de polegada. Então, por isso que vocês precisam saber essas informações, essa interpretação do instrumento, quando vocês ingressarem essa área de manutenção como um todo, né, pessoal? Tá? Por mais que vocês trabalhem no PCM, no planejamento do controle da produção, eu quero atuar na parte elétrica, como eletromecânico ali. Mas se está voltado mais à parte elétrica, muitas vezes vai ter que medir o cabo, medir um certo componente com esse instrumento. Então você precisa ter esse conhecimento. Tá? Então vocês vão ser uma leitura direta, mas compete vocês ter esse conhecimento aqui dessa intervalo aqui de não essa medida direta, mas essa medida fracionária quando se passa de uma determinada informação. Então vamos lá. Senhor Mylon, manda bala aí, Mylon.
Mylon, tá na escuta? Só um pouquinho. Ah, tá, beleza. Eu me esqueci, pessoal, de pedir para vocês trazerem a calculadora para a aula de hoje. Se ajudar vocês também, caso tenha alguma dúvida. Passa ou repassa? Eu vou fazer com vocês mais essa 3 aqui, quartos? pessoal. Hã? 3 quartos? Não. Então, olha só, pessoal. Olha, nós temos que tomar o que nós temos antes do zero do nono. Por isso que aqui eu já estou ambientando vocês para, quando vocês baterem o olho no instrumento, vocês já saberem do que se trata. Se o intervalo de 1 polegada, do 0 até 1 polegada aqui, que totaliza 25,40 centésimos de milímetros, tem 16 divisões no sistema inglês, então aqui a metade é 8 divisões. Então, metade 16, 8. Olha só, o 0 não passou para a nona divisão aqui, tá? Então, nós temos 8. 8, 16. O que era para multiplicar? O 8 por 8. Então, 8 vezes 8 dá quanto? 64. 64 com mais 6, então vai dar 70, certo? Então, ó, 8 vezes 8, 64. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Opa, 66. 66, 128 avos. 66 dividido por 2, nós vamos ter 33. E... calma aí, pessoal. 8 vezes 8, 60... opa, eu tô viajando. 8 vezes 8, 64, certo? 65, 66, 67, 68, 69, 70, tá? 70 com o denominador 128 avos. Então, 70 dividido por 2 é 35 e 128 dividido por 2, 64. Então, logo, essa medida seria 35, 64 avos. Conseguiram captar aqui a ideia? Ó, nós temos 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 8, 16. Nós sempre vamos ter que multiplicar pela constante 8, um numerador encontrado aqui na escala fixa. Como nós temos 8, 16, 8 vezes 8, 64. Mais o número que nós encontramos aqui no nono que coincidiu com a escala fixa. Então, foi o número sexto, tá? O número aqui, o sexto traço, na verdade. Então, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 128 avos. Então, como é numerador par, nós deveremos simplificar. Então, 70 dividido por 2, 35. 128 dividido por 2, 64. Tá? Vai lá, meu amigo Mylon, novamente. É 13, 128 avos? Ainda não. Então, vamos lá. Olha só, nós temos 8, metade aqui de 1 polegada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 12 divisões antes do zero do nono. Então, nós temos aqui 12, 16. Você lembra aquele exemplo que eu coloquei lá no slide, lá que eu pintei com a caneta? Que foi o 12 traços que eu falei que era 12, 16, mais o 3, 128 avos, que totalizou 99, 128 avos. Aqui seria semelhante. Então, ó, 12 vezes 8, nós vamos ter 96, né? 12 vezes 8, 96. Com mais um aqui da escala fixa, que coincidiu com o primeiro traço do nônio,
nós vamos ter 96, 97, 128 avos. Então, 97, 128 avos. Eu esqueci de multiplicar por 8. Sempre multiplica por 8 ali o numerador da escala fixa. Vamos lá, até vocês falam. Agora entendi, aprendi. Vai lá, Maio, de novo. É 4 polegadas. Certo? 55 sobre 60. Não, pera aí. É, 55 sobre 64 avos. Mas esse Marlon é fera, gente. Isso aí, parabéns, Marlon. Exatamente, ó. 4 polegadas, 4 inteiros de polegadas e 55, 64 avos. Por que 55, pessoal? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 13 vezes 8, 104. Coincidiu o sexto traço, então 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. 110 dividido por 2, 55. 128 avos dividido por 2, 64. Então, 4 polegadas e 55, 64 avos. Show de bola. Ô, professor, Fala. só uma dúvida. O zero ali em cima, tu soma ele ou não? Ou pula ele? Não, zero não. Zero seria a origem. O zero é a origem. Tu só conta depois dele, no caso. Do zero até esse aqui, nós vamos ter 128 avos. Então, 0, 1. Você não conta isso aqui como 1, 2. Zero é o ponto de partida. É que nem você tá com os pés juntos. Vai dar um passo, você tem que tocar o outro pé lá. Então, um passo, aí 2 passos, mas sempre vai ter um ponto de partida. Tá? Então, aqui seria a nossa... Sempre vai contar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nunca esse aqui contar 0 como 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisões. Então, sempre não conta o 0. Sempre o próximo traço posterior ao 0. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Senhor Andrei. Só um pouquinho. Vai lá, vai lá. Dá 1 polegada, 7,64. Mas esse Andrei é fera, homem. Vocês não vieram aqui para brincar, né, galera? Exatamente, olha só.
O 0 nós já temos 1 polegada. Ó, o 0 aqui nós temos 1 polegada e 1/16. Então, 1 inteiro de polegada nós já temos. O 0 está contando aqui novamente. Então, aqui seria a nossa origem novamente. 1 inteiro nós já temos. Agora começaria novamente. 1/16, 2/16, 3/16, assim sucessivamente. Então, o 0 passou aqui do 1/16. O 1 vezes 8 é 8. Mais a divisão, o traço que coincidiu com a escala fixa foi o traço do número 6. Então, 8, 1, 16, 1 vezes 8, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 128 avos. 14 é numerador par, dividido por 2, nós teremos 7. 128 é par, dividido por 2, vamos ter 64. Não necessariamente por ser par o 128, né, pessoal? Mas é 1 polegada e 7, 64 avos. O que deu de erro aí? Polegada? É, exatamente, que eu não coloquei 1. Eu achei que tinha colocado 1, tá certo? Eu me esqueci o 1 aqui, pessoal. Por isso que, sei lá por que deu esse erro, hein? Olha só, pessoal. Essa aqui vai ser o objetivo aqui da... Nós já vamos retomar lá, Andrei. Não sei o que aconteceu de erro ali, mas a tua resposta estava certa. Olha só. Vocês vão se deparar com esse tipo de situação. Vocês vão abrir o paquinho, vão coletar a medida de um material, de um objeto, vai estar dessa forma. Então, qual que seria essa leitura aqui, pessoal? 4 polegadas e 1/8? 4 polegadas e 1/8. Exatamente. É isso aqui que vocês... Se vocês pegarem isso aqui, pessoal, é isso aí que é essas informações, caso alguém peça para vocês, quando vocês ingressarem na indústria, que dimensão que é determinado objeto, vocês vão expor essa condição. Então, 4 polegadas e 1/8. Por que 1/8? 1/16, 2/16. Aqui na escala fixa, não pode numerador par, simplifica. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então, 4 polegadas e 1/8. Beleza. Andrei, vai lá mais uma vez, cara. Eu fiz o erro aqui, sei lá, mas deu uma dimensão totalmente fora da realidade ali. Mas a tua resposta estava certa. No simulador deu erro. Eu me esqueci de pôr 1, eu acho. É 3 polegadas, 123 por 128. 123, 128 avos. Mas olha só, show de bola. Isso aí, parabéns. Isso aí, galera. Então, aqui, se tem 16 divisões, olhando aqui, não chegou aqui nas 16 divisões, então aqui nós temos a 15ª divisão. Então, 15 vezes 8, 120. O terceiro traço do nono coincidiu com algum traço da escala fixa, então 120, 121, 122, 123. Parabéns, Andrei. Senhor Rudney. Quatro polegadas. 70, 128? Não. Ou tá certo, vamos ver. Eu não fiz a... Vamos fazer juntos aqui. Então, 4 polegadas que nós já temos, né? Então, já vamos colocar aqui 4 inteiros de polegadas. Aqui nós temos 1, 2, 3. 3 16 avos, né? Então, 3 vezes 8 vai dar 24.
Aqui errado. totaliza o quinto traço que coincidiu, então 4, 5, então 24, 25, 26, 27, 28, 29, 128 avos. Vamos ver, 29, 128 avos. Olha só. Tá? Então aqui, Rudinei, passou o 4 polegadas, nós já temos 4 inteiros. Então, antes do zero do nono, então 1, 16, 2, 16, 3, 16. O numerador 3, nós vamos multiplicar por 8. Então, vai totalizar 3 vezes 8, 24. E nós vamos contar qual foi o número de traços, qual foi o traço coincidente. Então, foi o traço 5, então 24, 25, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 128 avos. Botei a ponta de novo. Né? Então, vai lá, manda outro. Hum, hum. Duas polegadas. Certo. 45, 128? 55? 45. 45, vamos ver. 2 polegadas, certinho, passou. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 8, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 128 avos. Perfeito. 2 polegadas e 45, 128 avos. Show de bola, certinho. Senhor Vinícius. Professor, dá duas polegadas. Certo. 64. 60 sobre 128 avos, professor? Só repete, Vinícius, que eu não entendi. Deu 67 sobre 128 Perfeito, cara. Certinho. avos. Parabéns. Isso mesmo. Show de bola, Vinícius. Pegou a ideia. 2 polegadas, 67, 128 avos. Porque, então, ó, os demais, caso alguém não compreendeu, então 2 polegadas, as inteiras nós já temos. Aqui a metade é 8, 16. 8 vezes 8, 64. Aqui foi o terceiro traço do nono, então 64, 65, 66, 67, 128 avos. O numerador é ímpar, mantém. Muito bom. Senhor Maicon. 2. É 2 polegadas, 105 sobre 128 avos. Mas esse Maicon é fera também, cara. Muito bom, parabéns. Quem mais que não falou foi o... Será que o Arthur já ingressou na aula, hein? Ô, Arthur! Captou a ideia aqui, Arthur? Manda bala aí, Viu, Arthur. professor? Opa, Viu, professor? Eu entendi a medida de polegada só quando o denominador era 16. Quando o denominador 128 eu ainda não entendi, professor. perfeito, Arthur. Então é o seguinte. Quando deu... Aqui, o que aconteceu, pessoal? Que nem nós fizemos lá, Arthur, no sistema métrico, pegar a menor unidade da escala fixa dividido pelo número de divisões do nono. Aqui também foi a mesma situação. A menor unidade da escala fixa do sistema inglês é 1,16. 1,16 dividido em 8 divisões, tem um nônio no sistema inglês, nós vamos ter cada divisão aqui do nônio 128 avos. Então, 128 avos, 228 avos, 328 avos, 428 avos, 528 avos, 628 avos, 728 avos, e aqui 828 avos. Simplificando, nós vamos ter esse espaço aqui de 1,16. Então, cada espaçozinho aqui, foi dividido em 8 divisões. Então,
cada tracinho aqui do nônio equivale a 1/128, Arthur. E a regrinha para você coletar a leitura, nós vamos pegar o 8, que é o 128 dividido por 8 divisões. Nós sempre vamos ter 8. Tá? Opa, ou melhor, 128 dividido por 16 divisões, nós sempre vamos ter 8. Por isso nós estamos usando a constante 8 multiplicando pelo numerador encontrado na escala fixa. Então aqui nós temos a escala fixa 3 polegadas, então 3 inteiros de polegadas. E o zero do nônio passou do primeiro traço da escala fixa, que é 1/16. Esse tracinho aqui de baixo. O zero do nônio é a nossa referência, 1/16. Sempre nós vamos pegar o 8 e multiplicar pelo numerador 1. 1 não. O numerador da escala fixa. Se fosse esse 2 aqui, o segundo traço, seria 8 vezes 2. Se o zero passasse desse terceiro traço, seria 8 vezes 3. Se o zero do nônio passasse desse quarto traço, nós deveríamos multiplicar o 8 por 4, tá? Então, como passou apenas o zero do nônio desse traço aqui, nós vamos ter que multiplicar o 8 pelo 1, do 1/16, né? Então, 8 vezes 1, 8. Qual que vale esse traço aqui? Não é 1/128? Então, nós temos 8 com mais 1/128. Então, nós vamos ter 9/128. O numerador é ímpar, então mantém essa condição. Então, nós teríamos nessa condição 3 polegadas e 9/128. Não sei se conseguiu captar, se ficou claro, mas a ideia é que você vai fazendo e vai tentando, Arthur, e depois eu vou te cobrar ali essa resposta. Então, quem é que não faltou, quem é que não respondeu ainda? Deixa eu ver. O Henrique não respondeu ainda, Henrique. Vai lá, Henrique. É 3 polegadas Certo. e 61 sobre 64? 61, 64 avos. Vamos ver. Não fiz ainda, Henrique. 61, 64 avos. Certinho, Henrique. Muito bom. Então, Arthur, como é que ele chegou nessa informação, meu amigo? Ele contou aqui, ó, o intervalo de 1 polegada tem 16 divisões. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 divisões antes do zero do nônio. 15 vezes... 15 e 16 aqui, esse traço aqui. Então, 1/16, 2/16, 3/16 aqui. O 15º traço, 15 e 16 avos de polegada, na escala fixa. 8 vezes 15, nós teremos 120. 120 com o denominador 128 avos. Então, 120 mais. Qual foi o traço coincidente aqui do nônio? Foi o segundo traço. Então, 120, 121, 122, 128 avos. Então, 122 é ímpar, dividido por 2, nós vamos ter 61. 128, 122 é par, né? Então, deveríamos torná-lo ímpar. Então, 122 dividido por 2, 61. 128 dividido por 2, 64. Então, logo, a dimensão é 3 polegadas e 61, 64 avos. Essa leitura, Arthur, é direta. Foi o que eu já vinha falando ali para os meninos, acho que antes de você ingressar. Essa aqui vocês vão pôr o paquímetro numa peça, num objeto, o zero do nônio vai coincidir com os traços da escala fixa. Então, logo, essa dimensão aqui seria 3 polegadas. Como cada traço da escala fixa vale 1/16, então 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16. Então, 3 polegadas e 5/16. Essa aqui que vai ser o que vocês vão mais se deparar com objetos que estão no sistema inglês, chapas, vergalhões, brocas, uma infinidade de informações vão estar desta forma aqui, pessoal. O zero do nônio vai coincidir diretamente com o traço da escala fixa. Então, se vocês conseguirem compreender isso aqui, cara, não tem erro, vocês aprenderam. Então, vocês vão conseguir se defender na indústria, tá?
Então vai lá, Arthur. Mais uma lá, meu amigo. Tenta fazer a resolução dessa aí, fazendo um favor. Tá, peraí. E caso surja dúvida, é só questionar aí que nós vamos te orientar. 2 polegadas Perfeito. e 8/16. Ó, 8,16, exatamente aqui. Mas o 8, o numerador 8,16 aqui, dessa informação que nós encontramos aqui, antes do zero do nônio, o numerador 8,16 nós deveríamos multiplicar por 8. Então, o numerador 8,16, 8 vezes 8 é quanto? 64. 64. Qual foi o traço coincidente aqui do nônio? Foi o traço 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Qual que foi? Foi o 2. Não, o 1. Nós não contamos o 0. 0, 1. Aqui é Ah, 0. sim. Eu... Então aqui é 1. Então você encontrou 64 aqui na escala fixa, com mais um do nono, então seria 65, 128 avos. Você tem que somar daí com o traço que você encontrar no nono. Tá? O numerador da escala fixa antes do zero do nono, você multiplica por 8 e soma com o traço coincidente do nono. Aqui é uma leitura direta, né, pessoal? Então, 2 polegadas. Aqui, 8, 9, 10, 11, 16. 8 por quê? Metade de 16 divisões. 8, 9, 10, 11, 16. Então, 2 polegadas e 11, 16. Vai lá, Arthur. Tá com a calculadora aí, tá com o teu smartphone e pode pegar ele como recurso. Então, vamos lá, até você conseguir entender essa leitura aqui no sistema inglês. Deu 95 128 avos, professor? Vamos ver, não sei. Ó, então, 8, 9, 10. Olha só. Então, 10, olha, o 0 não passou aqui do 11º traço. Então, nós estamos aqui no 10º traço. Consegue perceber aqui? Então, a metade aqui de 16 divisões, aqui no intervalo de 1 polegada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Olha só, o 0 está na casa do 10 aqui. Então, 10, 16. O numerador 10 nós vamos multiplicar por 8. Então, 10 vezes 8, 80. Qual foi o traço que coincidiu aqui do nono com algum traço da escala fixa? Foi o 7º traço. Consegue perceber aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 80 aqui da escala fixa, com mais 7, 128 avos, então seria 87, 128 avos essa medida. 87, 128 avos. Vamos lá. Mais uma. Deu 3 polegadas e 40 e
128 avos. Parabéns, isso aí, Arthur. Captou a ideia, exatamente. 3 polegadas que nós já temos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Divisões 5, 16. 5 vezes 8, 40. Foi o sétimo traço do nônio. Então, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, com o denominador 128 avos. São 3 polegadas, 47, 128 avos. Show de bola. Perfeito. Alguém ficou com dúvida ainda, meus amigos? É um pouco xarope, mas conseguiram entender que não é o bicho de 7 cabeças esse sistema inglês? E vocês, como eu falei, vocês vão se deparar muito com dimensões diretas. O zero vai coincidir certinho com o traço da escala fixa. Todo mundo, ninguém com dúvidas? Não. Mas a galera aí. Então todo mundo já fez uma autoavaliação aqui, perfeito. Então só para nós finalizarmos essa aqui, ó, pessoal. Então 4 polegadas que nós já temos, né? Então 4 inteiros de polegadas. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 vezes 8 dá quanto? 14 vezes 8 vai totalizar 112. 112 com o denominador 128 avos, então 112 com mais o terceiro traço do nônio aqui. Então 112, 113, 114, 115, 128 avos. Então 4 polegadas, 115, 128 avos. Tá aí. Aqui também, vamos ver. 3 polegadas, 8, 9, 10, 11, 12. 12 vezes 8, 96, 97, 98, 99, 100, 101. Então, 3 polegadas, 101, 128 avos. Beleza. Ali, ó, pessoal. Eu não sei se eu fiquei claro aqui com vocês, mas é aqui que vocês vão bater o paquímetro na peça e vai estar dessa forma aqui. Então, qual que seria a medida que vocês falariam? Qual que seria a espessura do material cilíndrico lá de inox que vocês estariam trabalhando, vocês estariam soldando? 11, 16 avos? 11, 16 avos. Exatamente, 11, 16. 8, 9, 10, 11, 16. Então, uma leitura direta, 11, 16. Show de bola. Vamos ver aqui um negócio a mais que eu não acho que é interessante. Vou mostrar para vocês aqui, espero que não confunda ainda mais. Relógio de demonstração eu já mostrei para vocês. Olha só esse cara aqui, pessoal. Ele é um pouquinho xarope. O que nós temos que levar em consideração aqui, pessoal? Que cada divisão aqui equivale a 1,64 avos. Então, 1,64 avos, 2,64 avos. Aqui 3,64 avos, 4,64 simplificando nós teremos 1,16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 64 avos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 64 avos, 29, 30, 31, 32, 64 avos. Então, olha só, aqui nós temos 64 divisões, pessoal. Então, a metade aqui do nosso cursor, nós teríamos 32 divisões. E ela varia de 4 em 4. Então, 36, 64 avos, 37, 38, 39, 64 avos. Então, logo, essa medida é 39, 64 avos. Então, aqui, 39, 64 avos.
Conseguiram captar que é de 4 em 4? Então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. 34, opa, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 divisões. Tá? Então vamos fazer bem rápido essa aqui. Ó. Eu acredito que acho que vai não tá tão difícil. Então vai lá, Andrei, qual que seria essa medida? Utilizando esse instrumento, para você interpretar esse instrumento. Tá? Então perceba que é de 4 em 4. Então, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 22. Opa, 20, 24, perdão. Então logo aqui é 25. Não sei se tá. Se eu tô ficando claro. 25, 16, daí, pô? Não, não. Olha o denominador, 64 avos. 64, então, é. Então aqui é 24, 25, 64. 25, 64 avos. Isso aí. Vai lá, de novo, outra. Nossa, essa aqui... Acredito que não. Sessenta, 64, professor? 60, 64 avos? É. Não? Acho que não, porque... Ó, se tem 64 divisões, aqui já seria 60, né? Então, aqui é 60, uma volta completa e 64 divisões. Pois é. Daí no outro anterior não seria 62? Exatamente, né? Então, Então, 64, 63, 62. tá, certo. 62, então 64 altos. Só que ainda que tá a questão, não pode ser numerador par, né? Então, dividido por 2, 62 dá 31. 31 o quê? 31, 60, dá 20, 40. Dá 32. 31, 32 avos. Né? Exato. É isso aí, ó. 31, 32 avos. Só para vocês irem captando essa ideia do sistema inglês. É bem xarope, mas acredito que vocês só vão aprender isso aqui e nunca mais na vida vocês vão mexer com esse tipo de unidade. Mas aquela que nós trabalhamos na aula passada, ali, anterior, ali, com certeza, vão estar interligados diretamente. Esse instrumento aqui é existente em algum lugar do mundo, eles utilizam. Acredito que aqui no Brasil, talvez uma empresa de fabricante de perfis que esteja nesse sistema em polegadas, sei lá, algum material que seja no sistema inglês, mas se não, dificilmente vocês vão usar esse tipo de condição. Vamos lá, senhor Henrique. Olha ali, pessoal. Ali a medida já é direta, né? Não tem? É 9,16, né? 9,16. 9,16. Exatamente. Ali é 9,16. Mas olha só, se nós pegássemos aqui, ó, 32, 33, 34, 35, 36, 64 avos, se nós fosse simplificar, nós teríamos esse 9,16. Ó, 36 dividido por 2 vai dar... Opa! 36 dividido por 2, nós teríamos 18, exatamente. 18 dividido por 2, nós vamos ter 9, tá? Então 9,16. Se fosse 36, 64 avos, nós encontraríamos essa mesma dimensão. Show de bola. Então vai lá, senhor, de novo, ó. Essa medida aqui, eu acho que foi antes, né, Andrei? Foi antes. 62, né? Daí divide, dá 31, 32 avos. Essa tá repetindo essa dimensão, já foi, né? 31, 32 avos.
31, 32 avos. Acaba repetindo. Vai lá, senhor Arthur. R$ 27,64. Mas esse Arthur é demais, cara. Ó, 27, opa. Olha aqui o que tá errando aqui, ó, pessoal. 4 polegadas, olha só, já passou de 4 polegadas, por isso que não deu certo. Mas é isso aí, Arthur. 4 polegadas, 27,64 avos. Senhor Rudney. R$ 23. 23. Não. Ah, não, é. É de 4 em 4 aqui nós. Eu comecei a contar do 32 e comecei do 1. Então aqui não, aqui daí a metade que nós teríamos 32 divisões, daí 36, 40, 44, 45, 46. 46, 64 avos. Porém, E dá tá 23. certo. Uma polegada 23. e 23, 32 avos, né? Isso. Isso aí, cara. Só tem que o denominador 64 tem que dividir também. Uma polegada, 23, 32 avos. Perfeito. O Maicon. Duas polegadas, 19,64. Perfeito, 19,64. Galera, é isso aí. Tem erro essa parte aí. É sofrido um pouquinho para fazer essas somar o número de divisões, depois simplificar, mas vocês conseguiram pegar aí o objetivo da aula, que é essa interpretação do sistema inglês. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Como de praxe, não vou misturar outro sistema para pode ficar muito complicado para vocês. Eu vou propor um desafio para vocês, vou anexar um trabalho. Os simuladores e a aula de hoje eu vou estar anexando na sala do Teams, tá? Nós estamos tendo agora 2 aulas por semana, meus amigos. Então, deixamos esse outro conteúdo do sistema inglês milesimal para quinta-feira. Beleza? Um abraço a todos e boa semana. Dou por encerrada a aula de hoje. Valeu, professor. Até mais. Sugestão, pessoal, que vocês já peguem enquanto estão com a memória fresca, já vão fazendo. Otimizem aqui esse tempo, claro. A minha aula encerrei, mas vocês podem dar continuidade fazendo essa resolução dos exercícios, tá? E já anexando. Um abraço, até mais. Valeu, professor. Até mais. Valeu.